Eu começo com o quê? Boa noite? Não, boa noite não dá, né? Olá, turma, eu sou o professor Yuri, professor estagiário Yuri. Não, melhor começar mais. Deixa eu tentar. Bom, turma, eu sou o professor. Parece que tô... Bom, turma, essa microaula de população e migração, eu sou o professor Yuri e a gente vai tentar aprender um pouco sobre os conceitos básicos e as características. Bom, os conceitos básicos de população e do estudo da demografia, a gente pode caracterizar o primeiro como a população absoluta, que é o conceito da população total de uma área, ou seja, de um país. O Brasil tem 208 milhões de habitantes, isso seria mais ou menos a população total. Quando é completamente feito o cálculo, ela não é relativizada, população absoluta, como o nome diz. A densidade demográfica ela pode ser caracterizada como a relação da população com a área, com um determinado local, ou seja, habitante por quilômetro quadrado. É um cálculo que é feito para saber se o país é bem povoado ou não, se tem alta densidade demográfica ou baixa densidade demográfica. O nosso país, o Brasil, ele tem, apesar de uma alta população, 208 milhões, ele tem uma densidade demográfica baixa, porque o território é grande e não é tão ocupado, né? Principalmente por conta dos latifúndios. As taxas. Bom, as taxas, eu coloquei taxas e coloquei elas ali embaixo. São três, e que pode caracterizar, são três taxas principais, assim, que podem caracterizar estudos grandes, assim, de várias relações. Vamos aprender um pouco sobre elas, que a primeira é a taxa de natalidade, que seria o nascimento, né, os nascidos por ano, os nascidos, são os nascidos a cada 1.000 por ano, a natalidade. A, a outra taxa seria a fecundidade, que seria a média de filhos por mulher naquela área. E a mortalidade seria óbitos por 1.000 também, a cada ano. E o crescimento, com essas taxas, a gente pode fazer os estudos, correlacionar os dados e começar a fazer uns estudos. Ou seja, o crescimento natural ou crescimento vegetativo, ele é a soma de duas taxas, né? Seria a taxa de natalidade mais a taxa de mortalidade, o crescimento natural daquela população. Ou seja, se nasceram 10 e morreram 6, o crescimento natural daquele país é 4, que os sobreviventes. Né? A média seria a média de pessoas seria 4, o crescimento natural ou vegetativo. Bom, esse gráfico apresenta a expectativa de vida, o quanto uma pessoa vive em média se nascer naquele ano. Né? Se ela nasce o gráfico pega desde 1770 a 2000. Mas a gente pode ter uma surpresa bem grande da escalada da população, né? Da escalada da média, da expectativa de vida média. Porque antes, em 1940, a expectativa média era de 45 anos, a média ali, mais ou menos. Que é esse gráfico vermelho, que sobe aqui, vocês podem ver ali. Aqui seria 45 anos. Então, a pessoa velha em 1940 era uma pessoa de 40 anos. Então, tipo assim, se alguém. A melhor idade, se existisse o clube da melhor idade em 1940, era uma galera de 40 anos lá, já dançando como idoso. Porque era o máximo que a pessoa chegava assim. Aí, avançando um pouco o gráfico, a gente pode ver a escalada da expectativa de vida aumentando.
e já para 1990